Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo trarei basicamente as minhas primeiras impressões sobre o capítulo 4 de Poppy Playtime. E bem, já vou avisando que não vai ser muito das duas, pelo menos para quem achou o capítulo perfeito. Então basicamente vamos nessa. Bem, esse capítulo tem a proposta mais diferente dos outros capítulos, que é basicamente de responder todas as perguntas que foram estabelecidas nos outros jogos. E bem, já vou avisando que eles fazem isso com muito êxito. Eles não fazem algo realmente forçado ou algo muito expositivo, que dá para perceber de longe que eles estão forçando na nossa goela que isso aconteceu. Não, eles fazem isso de jeito muito natural e de um jeito dinâmico que faz com que nós, os jogadores, ficamos um pouco mais intrigados com esse universo que é de Poppy Playtime. Então isso já é um mérito desse capítulo aqui, que diferente dos outros, ele é o que faz melhor esse tipo de jogada. Tá, e o visual do jogo? Bem, esse de longe é o capítulo mais bonito de todos, cara. As movimentações dos personagens, os gráficos, o layout, que foi a coisa que mais mudou nesse capítulo aqui, comparado aos outros, que foi o layout tanto do menu, tanto também da tela de inventários. Foi algo que eles deixaram um pouco mais simplista, né? Um pouco mais minimalista, para deixar um pouco mais dinâmico também. E não ficar realmente uma poluição visual na cara dos jogadores, né? Que isso realmente foi algo muito bom. Que isso foi realmente outro ponto positivo que eu também gostei em geral assim desse jogo aqui, desse capítulo. Essas foram as duas coisas em geral que eu realmente gostei muito nesse capítulo. Mas realmente agora vamos para o que vocês clicaram, né, o assunto principal desse vídeo. Porque eu acho o capítulo 4 de Poppy Playtime um filler, entre aspas. Bom, vamos começar pelo ponto que eu falei anteriormente, né? Que nesse capítulo eles têm o principal objetivo de explicar as histórias e explicar os pontos que eles foram deixando nos outros capítulos. E bem, eu só falei do resultado, né? Que realmente foi algo que me agradou muito. Mas a forma de como foi feita é algo muito tenso. Como vocês sabem, em Poppy Playtime nós temos duas linhas do tempo, né? Que são a linha principal, que nós estamos com o protagonista, vivendo na pele dele e tudo mais. E a linha do background da lore, né? Que é tudo que aconteceu por trás da fábrica. Que essa sempre foi a dinâmica, desde o capítulo 1 sempre tinha isso em Poppy. Mas nesse capítulo tem muitas mais fitas. De todos os capítulos, esse é o que tem muita mais fita, cara. E bem, isso foi o que deixou este capítulo com um ar mais monótono do que os outros. Pois em algumas partes, a história principal não acompanha a história das fitas. Pois como é nesse caso que eles querem explicar muitas coisas, como é nesse capítulo, eles teriam que balancear a história da principal e as histórias das fitas. E que não foi esse caso aqui. A história principal dá, sim, detalhes da história, mas não tanto quanto as das fitas. Por isso que deixou a sensação mais monótona. E também vale falar que algumas fitas são muito longas. E aí também são umas coisas e pode deixar a sensação de que pode estar um pouco arrastado o jogo. E se você for olhar do começo até a metade do jogo, você não progride tantas coisas assim. Só faz coisinhas aqui, coisinhas ali. E essa sempre foi a estrutura de Poppy. Tem um segmento até a metade do jogo lento e mais pro final tem realmente coisas muito frenéticas. Mas por conta dessas coisas que eu citei, pode deixar ainda mais lento, cara. Isso tecnicamente é negativo, né? Pois Poppy Playtime já deixou de ser há muito tempo aquele tipo de jogos de fã que só quer saber de lore. Não, Poppy Playtime já é um jogo blockbuster, que agora já foram muitas bolhas. Então, querendo ou não, isso é um pouco ruim para as pessoas que só querem jogar um jogo de terror para tomar susto e, sei lá, fazer vídeo. E também linkando com isso, tem o terror desse capítulo. Que, bem, já começando para falar que, cara, a ambientação desse capítulo é simplesmente de outro mundo, cara. É basicamente incrível. Esse é o capítulo que tem a melhor ambientação de todos os capítulos, de longe. Mas o jogo de terror, infelizmente, não é só feito de ambientação, né? E, cara, o terror desse jogo é bem bipolar. Porque o jogo anteriormente, né, o capítulo 3, ele tinha um balanceamento do body horror, que é o horror corporal assim, e o horror psicológico. E era basicamente da hora, era show. Mas nesse tem partes que ele é muito body horror, e outras que ele é muito mais o terror psicológico. Isso em si não é um problema. No final, o resultado é bom, mas é aquilo, né? A forma de como é feita é bucha. Eles tiveram a decisão de deixar a maior parte do terror nas fitas, né? Nos arquivos no geral. Cara, e é para você colocar o terror de um jogo de terror em algo secundário, porque as fitas, as folhas, os arquivos em geral
são totalmente secundários. É totalmente opcional você ver as fitas, ler as folhas. Então é para eles apoiarem o terror desse jogo em algo secundário, porque é claramente perceptível que eles se apoiam nisso o jogo inteiro. Por exemplo, nós temos os diários, né, que é bem no começo do jogo, os diários da Riley, que fala de que ela era um experimento, de como ela foi se tornando tudo mais, que nós temos um contexto da hora dela, de como ela foi pegando experimentos, a trajetória dela, de ela indo lá pro subsolo, né, ela virando realmente o experimento, e que quando nós vamos pegar a chave que nós precisamos para ligar o trem, está lá basicamente o corpo dela, que nós já estávamos acompanhando antes nas cartas e que agora realmente vemos o cadáver dela ali como um experimento, né? E cara, isso é simplesmente incrível. Isso linka a forma do texto, né, com a forma do jogo ali, que cara, simplesmente incrível, tem um impacto incrível, é um choque que te pega de surpresa, isso é simplesmente incrível. Mas e para as pessoas que não pegaram os papéis? Então, é justamente disso que eu tô falando, porque para você saber o quão aterrorizante aquilo é, quão pesado aquilo é, você é obrigado a ver as fitas ou ler as cartas, porque senão, se você não vê no final, só vai ser um macabro, medo. Então, sabe, é aquilo que já vai linkando com o que eu falei ali em cima, que um não acompanha o outro, a história principal não acompanha tanto as fitas e nem a fita acompanha tanto a história principal. E de como eu falei, como é filler, que basicamente no meio que nós temos disso, né, dessas coisas que vão acontecendo, do começo pro meio do jogo, algumas coisas, como eu falei antes, tem aquilo tudo de deixar o jogo pouco mais arrastado, aquela sensação de que, sabe, você tá andando só que de ré, vai linkando isso, e você tem que ver milhares de fitas se você realmente quiser ver longas, vai deixando um pouco um jogo meio arrastado, que isso só vai realmente começar, entre aspas, meio que andar as coisas mais ou menos lá pra metade pro final do jogo. Como eu digo mais ou menos, é porque realmente as coisas mais interessantes que vão acontecer é justamente no final do jogo. Na minha opinião, as coisas muito mais interessantes, que as coisas realmente só andam, é lá pra final do jogo, que é quando você tá lá com a Kissimiss, com a Pop, que via tudo, né, alerta de spoiler, que você descobre que o Wally não é o Wally, na verdade sempre foi o Will 6 e etc, etc. Para mim, essa foi o melhor segmento de todo o capítulo. Então é meio que, sabe, vai construindo essa linha mais ou menos linear do jogo, que tem umas barriguinhas ali que você vê no meio, e sempre teve esse Pop Playtime, só que nesse capítulo teve muitas barrigas, né? Como eu digo barrigas, né, tipo algo realmente muito forçado, é algo realmente que deixa só o jogo com a sensação de arrastado e a sensação de cansaço, porque também eu não falei que também tem a gameplay, né, que, cara, a gameplay desse jogo é você só pegar bateria, colocar bateria, pegar bateria, colocar bateria. E as pessoas já reclamavam isso no capítulo anterior, só que nesse daqui só descaralharam mesmo, e basicamente o jogo todo é só pegar bateria, colocar bateria, só que de formas variadas, mas do mesmo jeito é tão chato quanto, sabe? Porque pelo menos no capítulo 3 nós tínhamos pelo menos a mão verde. E como nós não temos a mão verde nesse jogo aqui, eles só descaralharam e colocaram só bateria. E já somando com isso, meio que deu a sensação do capítulo estar muito repetitivo, de estar muito com várias barrigas. Claro que nós temos os personagens carismáticos, nós temos o Doyle, nós temos todo, né, aquela narrativa do Safe Haven, do Porto Seguro, dos experimentos perdidos e tudo mais. Mas basicamente é só isso, sabe? Basicamente é só isso que o jogo tem a oferecer, que na minha visão é isso que o jogo tem a oferecer. Personagens carismáticos com uma narrativa boa, só que com algumas gordurinhas que realmente nessa parte aqui deixaram a desejar. E bem, eu poderia me estender aqui um pouco mais falando do mau aproveitamento, né, dos personagens, que isso foi algo que realmente me revoltou mais do que tudo nesse capítulo. Mas eu vou colocar isso para um próximo vídeo, né? Porque se eu estender mais aqui, esse vídeo vai ficar imenso. Então, basicamente é isso, né? Pop Playtime 4 para mim foi um capítulo bom. Por mais que das coisas que eu tinha criticado aqui, eu não achei um capítulo ruim, meu Deus, como é horrível. Não, é um capítulo bom que funciona, que ele para mim é o segundo melhor capítulo de toda essa franquia. Que eu vou falar o meu ranking, né, aqui para quem estiver interessado, que meu primeiro lugar é o terceiro capítulo, que cara, que aquele capítulo é incrível, é perfeito. Esse terror desse jogo funciona de um jeito muito, cara, incrível, que foi até por causa disso que eu não gostei tanto do capítulo 4, que, cara, o terror desse jogo aqui não chega nem aos pés do terror do capítulo 3, sinceramente. O que eu achei mais pai do capítulo 4 foi a falta de terror que ele tem, que o capítulo 4 infelizmente deixou a desejar sobre isso.
Mas em segundo lugar tem o capítulo 4, né? E os outros restantes, em terceiro lugar fica o capítulo 2 e o último é o capítulo 1, né? Mas é bom, pra mim Pop Playtime 4 é isso. É um capítulo bom, mas que poderia ser mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve aí no canal e é isso. Boa noite, grupo.